Abra sua Bíblia em Mateus 6. Não é 6, é 18. 6 foi que eu abri o culto. Mateus 18, 21. Segura a tosse. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Até aqui, pode sentar. Glória a Deus. Diga comigo: perdoar não é esquecer. Amém, irmãos? Ai, pastora, perdoar, então o que é? Aqui nós vemos, tem algumas definições, alguns significados da palavra perdoar, que é deixar livre, soltar, libertar, despedir, mandar embora aquele que nos feriu. É não levar em conta a mágoa ou ferida, é agir como se nunca houvesse acontecido. E nós vamos trabalhar isso hoje no nosso coração. Amém, irmãos? Diga: perdoar não é esquecer. Tá bom? Não é amnésia. Perdão não é amnésia. Nós vamos continuar lembrando. Mas nós vamos aprender algumas coisinhas com essa palavra. Primeira coisa, verdugo é torturador, tá? Eu não sei se outras traduções... Verdugo, nossa, parece verdura, um nome esquisito, né? Então eu fui procurar porque eu não sabia. Você sabia? Eu pensei que fosse mais ou menos uma coisa assim, mas é torturador. O rei é o próprio Deus, e é isso que ele fez conosco. E nessa noite nós vamos aprender algumas coisinhas a respeito disso. A primeira dívida era impagável, a segunda, com o tempo, pagaria. Então eu comecei a olhar isso aqui, eu falei: nossa, o que será... Quanto será que dá isso? Presta atenção numa coisa aqui. Esse primeiro aqui que ele perdoou 10.000 talentos, sabe o que é isso? 180 dólares cada talento de ouro. 180 mil dólares. 1 bilhão e 800 milhões. O primeiro servo devia aproximadamente 2 bilhões de dólares. Quem tem isso na sua conta? Não? Ah, tão pouquinho. E o segundo, 1.000 dólares. Não vou perguntar quem tem isso na sua conta, porque você deve ter. Amém? Amém, irmão? Amém.
Então, nós vamos fazer agora uma análise de quanto nós devemos. Pense comigo quanto nós devíamos e quanto nós devemos ao Senhor. Pastor, eu não devo mais nada, o sangue de Jesus pagou o preço. Amém, irmão. Quanto você devia? Alguns mais? Ixi, alguns mais, outros menos. Era uma dívida impagável. E nós vamos aprender algumas coisinhas sobre o perdão nessa noite, amém? Diga, perdoar é de Deus. Amém, irmãos? Tem uma coisa que a gente precisa aprender, que quando o Senhor Jesus, que é o que representa esse rei aqui, ele perdoou os nossos pecados, a nossa dívida era impagável. Quando ele perdoou os nossos pecados, ele não levou em conta aquilo que nós fizemos. Quando ele perdoou os nossos pecados, e perdoa até hoje, ele não leva em conta a nossa falta de respeito, às vezes, com ele. Ele não leva em conta a nossa falta de honra com ele. Ele leva em conta o amor que ele tem por nós, e o preço foi preço de sangue. Amém? E a primeira coisa que nós temos que aprender, que os demônios amarram a vida de quem não perdoa. Pastora, e agora? Como que eu vou fazer? As torturas que ele comete com a gente, que ele faz com a gente, quando não perdoa, são diversas. É o que eles faziam com aquele homem. Primeira coisa, angústia, depressão, enfermidades, debilidades mentais e físicas e coisas mais. Aí você vai me dizer, pastor, eu não tenho nada disso, estou super bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Quantas vezes, irmãos, nós achamos que é tão difícil perdoar, e a gente passa por isso e continua batendo o pé que a gente não perdoa. Ou às vezes a gente continua falando assim, não, já perdoei, já esqueci. Perdoar não é esquecer. Nós não esquecemos. Se uma pessoa está nas suas faculdades mentais certas, corretas, tudo bonitinho, ela não vai esquecer se alguém fez alguma coisa com ele. Ele vai lembrar sempre. Só que a maneira de lembrar que faz a diferença. Diga assim, eu preciso perdoar. Amém? Então, alguns acham que perdão é um benefício para o ofensor. Ah, eu vou fazer isso para ele? Ele não merece. Não, é um benefício para você mesmo. O pastor sempre dá um exemplo aqui, que não perdoar é tomar veneno esperando que o outro morra. Porque eu estou sem perdoar. Eu estou machucado. Eu estou doente. E eu vou morrer. Então não é um benefício. É uma necessidade sua para que você viva. Outra coisa, sem perdão não há cura. Sem perdão não há cura. Às vezes nós queremos fazer justiça própria. Às vezes nós queremos resolver com as nossas próprias mãos alguma coisa. A gente costuma ver isso muito em filmes. Tem um demônio que atua num sentimento profundo de justiça própria. Sabia que é demônio? Sabe quando você está assistindo um filme, que você começa a torcer pelo mocinho, e eles estão brigando, e o bandido está batendo nele, e ele vai e mata o bandido. O que você faz? Você acha bom. Por quê? Porque você está torcendo pelo mocinho. E ele acabou com o bandido, olha que herói. E nós, muitas vezes, irmãos, trazemos isso para a nossa vida. Justiça própria. Diga assim, o meu Deus é justo. Amém, irmão? Então, essa questão é muito séria. Quando nós começamos a querer resolver com as nossas próprias mãos. Sabe qual é a atitude única que nós devemos ter? Perdoar. Esperar o tratamento de Deus. Amém? E a gente fica pensando, nossa, mas eu preciso tanto de alguma bênção, mas aquela pessoa me atrapalhou, mas eu não vou liberar essa pessoa. Não, quem está preso é você, não é a pessoa. Quem está preso é você. Então nós vamos aprender algumas coisinhas hoje. Abra sua Bíblia comigo.
naquela passagem agora, Mateus 6,14, que eu abri o culto. Para quem chegou na hora, leu junto comigo. Vamos ler de novo. Hoje nós vamos repreender também o espírito de enfermidade, né, gente? Porque misericórdia. Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos... 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas... A palavra é clara. Quem não perdoa não é perdoado. Diga comigo, quem não perdoa não é perdoado. Amém? E ponto final. Não tem um porém, não tem um contudo, não tem um entretanto, não tem um todavia. Quem não perdoa não é perdoado. E o que seria da gente sem o perdão de Deus? Eu não sei nem o que seria de mim. Acho que nem vivo eu estava para contar. Às vezes nós pensamos que é uma coisa muito simples. A palavra de Deus é clara quanto ao fato de não perdoar. Olha aqui, se não perdoar, não vai ser perdoado. Então é algo que nós não temos essa escolha de falar assim, ai, não estou sentindo. Perdão não é sentimento, é atitude, é decisão. Deus faz, eu decido, Deus faz. Então eu preciso entender isso, porque senão eu vou ser condenado pela minha própria atitude. Às vezes nós pensamos assim, ai, a gente vai para o inferno se a gente fizer isso, fizer aquilo. Não, irmão. Nós vamos para o inferno por causa de um monte de coisa. Mas isso aqui é uma das maiores causas de muita gente estar indo para o inferno. Mateus 5 agora, um pouquinho para frente. Pode desfranzir a testa, vai dar tudo certo. Mateus 5, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Diga assim, Deus não recebe oferta de quem não perdoa. Amém? Mas não, se o meu irmão tiver alguma coisa contra mim. Também. Eu sei que alguma coisa desagradou. Eu sei que alguma coisa aconteceu. Mas eu faço de conta que eu não sei. Será que não é por isso que muitas pessoas não prosperam? Será que não é por isso que muitas pessoas semeiam? E semeiam de maneira errada, por isso não colhem? Ao trazeres ao altar a sua oferta, e você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, que você teve um problema com ele, vai e conserta. Depois você traz sua oferta. Ah, então não é para trazer? Não, aqui no fim, ó. Então, traz a oferta. Diga assim, eu preciso perdoar. Amém, irmãos? Dá para você melhorar a carinha? Tá tudo bem? Não é para dormir. Outra coisa, Mateus... Não, agora não é Mateus, estou perdida aqui. Efésios 4. Eu pus a letra menor hoje, mas eu estou lendo assim, sem óculos. Vocês viram como eu estou chique? Lendo sem óculos. Mas eu pus uma letra muito pequena, está difícil aqui. Eu achei que eu estava abafando. Efésios 4, 32. Não estou com essa bola toda, não. Efésios 4, 32. Amém? Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu achei muito interessante quando eu li isso aqui, que olha o que fala. Benignos, compassivos. Pensa comigo uma coisa. Sabe aquela pessoa sem paciência? Aquela pessoa que quer resolver tudo no tapa, no murro, no soco? Olha o que fala. Sede benignos, compassivos. Tenha paciência, querido. Aguenta. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Deus te perdoou, irmão? Você acredita no perdão de Deus? Então faz do mesmo jeitinho. Nós devemos imitar ao Senhor. Diga, eu devo imitar ao Senhor. Amém? Segue o exemplo. Ele fez isso conosco.
E nós devemos fazer com as pessoas. Como nós fomos perdoados, nós devemos perdoar. Deus nos deu perdão de graça. Nós não merecíamos e não merecemos até hoje. Você merece? Eu não mereço. Mas Ele fez. Então, nós devemos fazer isso com quem nos ofende. Vamos mais um? Dá para aguentar? Aqui fala uma coisa muito interessante, Mateus 24, 12. Abre lá comigo. Nós vamos ver como que acontece essa fortaleza da falta de perdão. O que vira na vida da gente? Mateus 24, 12. Olha que interessante. Depois você lê todo o contexto na sua casa, eu vou pegar esse versículo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Sabe aquele amor gelado, que eu falo que eu tenho, mas eu não tenho? Olha que interessante. Por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Um pecado que não me incomoda mais. Sabe que pecado é esse? Falta de perdão. Eu acostumei, que eu fiz de conta que eu perdoei. E aqui fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu não consigo ter compaixão, eu não consigo ter amor, eu não consigo ter comunhão, eu não consigo ter relacionamento com o irmão, porque a iniquidade, que é um pecado, que é a falta de perdão na minha vida, fez o meu amor esfriar. Olha como é sério, irmãos. E eu comecei a meditar nessa palavra hoje, pensei, meu Deus, é uma fortaleza. A minha capacidade de amar é mudada. É esfriada, é deturpada pelo pecado da falta de perdão. Porque eu começo a julgar, eu começo a analisar, eu começo a censurar, eu começo a falar mal, ao invés de perdoar. Diga assim, eu não posso deixar o amor esfriar. Amém? Aquela música que a gente canta, Acende o Fogo em Mim, ela fala, não deixe o meu amor se esfriar. E às vezes nós pensamos que estamos vencendo as coisas, mas nós estamos nos tornando frios. Aquela pessoa que, o irmão está acontecendo isso, eu vou orar por ele, não tem sentimento nenhum. Não precisa ficar morrendo junto. Porque se você está ajudando uma pessoa que tem problema, você não precisa morrer junto com ela. Mas você tem que ter amor. E não é amor nosso, irmãos. É amor de Deus. Mas muitas vezes nós não temos nem o nosso. Diga assim, eu preciso perdoar. Amém, irmãos? Como que deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir perdão para mim também, e ela tem que merecer esse perdão. Como é que é, pastora? Mas eu não vou pedir perdão, não vou perdoar, porque essa pessoa não merece. Você merecia quando Jesus derramou sangue por você? A Bíblia fala que ele deu a vida quando a gente ainda era pecador. Ele fez tudo isso sem que você merecêssemos. Então nós temos que copiar isso aí. Mas essa pessoa não merece, ela não arrependeu, ela não merece. Eu não vou. Irmão, não é isso que você tem que olhar. Vai, perdoa, pede perdão, está resolvido. Mas e aí? Aí nós vamos aprender que a gente não precisa andar junto. Só para você ficar mais sossegado, tá bom? Vamos para frente? Uma das principais áreas de guerra espiritual dentro da igreja é a questão da falta de perdão. Sabe por quê? Foi assim. Hoje eu cheguei, daí a Laurita não olhou com os olhos azedos para mim. Não falou oi para mim. Aí eu já fico meio assim. Aí no outro dia, a Laurita está com problema. E daí ela não me vê, ela não me cumprimenta de novo. Aí eu fico com problema com ela. Eu fico com raiva dela. Penso, nossa, eu acho que ela está pensando alguma coisa de mim. E aí, quebra a comunhão. Aí quebrou a comunhão, fala, mas também não está fazendo falta, tem muito irmão para eu relacionar. Aí daqui a pouco acontece com o outro, vira um hábito. Sabe o que vai acontecer? Quebrou a comunhão. Quebrou a comunhão, quem que entra? O diabo, a carne. Porque ele quer destruir o povo de Deus, a igreja do Senhor, através disso.
Está entendendo por quê? Que quando o irmão faz alguma coisa que você não gosta? Ah, mas ele não merece. Eu não merecia. Você não merecia. E Deus deu o seu único filho para nós. Por nossa causa. Amém? Diga assim, eu preciso perdoar. Amém, irmão? Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Que gracinha. Vamos continuar? Tem uma outra coisa muito interessante, que eu estava estudando, olhando hoje, que a falta de perdão, ela nos mantém escravos. Porque nós somos pessoas sociáveis, nós somos pessoas que são feitas para viver em comunidade, na sociedade, mas a pessoa, quando ela não perdoa, ela teve um problema em um relacionamento, ela acha que vai acontecer com todos os relacionamentos que ela tem. E aí é uma pessoa que é presa, é amarrada pela falta de perdão. Ela tem medo de se relacionar com outras pessoas porque ela acha que vai acontecer tudo de novo. Ela tem medo de vir para a igreja ter comunhão com os irmãos porque ela pensa que vai acontecer tudo de novo. Ela tem medo de fazer alguma coisa, seja o que for, porque ela pensa que vai acontecer tudo de novo. Diga assim, a falta de perdão. Mantém a pessoa escrava. Amém, irmãos? Diga assim, eu sou livre no Senhor. O ressentimento é uma das maiores causas de enfermidade física e emocional que nós temos hoje. A mágoa. O ressentimento, ele produz fortalezas espirituais. Muitas pessoas que estão internadas em hospitais psiquiátricos, se você for analisar a história de vida delas, 90% até mais, tem problema de falta de perdão, de ressentimento. Porque isso afeta, escraviza. Nós precisamos analisar isso, a amargura. É um sentimento que vai tomando conta. É uma fortaleza. Então, o que acontece? Eu me torno escravo da pessoa que me ofendeu. Porque eu não posso ir ela na rua, que me dá uma coisa ruim. Eu passo mal, minha pressão cai. Eu não posso encontrar com essa pessoa. Minha mão sua, eu fico ruim, eu fico doente, me dá dor de cabeça. O ressentimento é algo maligno que escraviza as pessoas. Por isso nós precisamos perdoar. Amém, irmãos? Diga, perdão não é sentimento. É decisão. Amém? Eu decido e Deus faz. Tá bom assim para você? Olha que bênção. Eu não dou conta por mim mesma. Mas eu decido que eu quero perdoar. Porque Deus mandou. E aí Ele vem e faz a obra em mim. Você está disposto a isso, irmão? Que bom, que gracinha. Conceitos errados sobre o perdão para a gente orar. Que hoje nós temos que orar muito. Eu preciso orar muito. Você também, Duda? Tudo bem, Duda? Que saudade de você. Ficou livre de mim esses dias, mas amanhã eu estou aí, tá? Tá tudo bem. Conceitos errados sobre perdão. O perdão é uma ferramenta incrivelmente poderosa que Deus nos deu. Diga assim, crescimento espiritual. A pessoa que está crescendo espiritualmente, ela vai aprendendo a perdoar com mais facilidade. Então, é uma ferramenta para o nosso crescimento espiritual. Mas, às vezes, a pessoa bloqueia o perdão porque ela tem certas noções que não são bem bíblicas. Então, a primeira noção, de que a outra pessoa recebe um passe livre. Se eu perdoar a outra pessoa, ela vai ficar livre. E depois ela vai querer fazer de novo, porque ela vai ver, me perdoou, então eu vou fazer de novo. É um conceito maligno, errado. Porque se eu perdoo, eu abençoo a vida da pessoa para que ela cresça, para que ela prospere, para que ela se converta muitas vezes. Amém, irmãos? Então é uma arma espiritual. E o que o inimigo quer que você pense? Não, aí eu vou liberar em perdão, a pessoa vai ficar livre. Aí ela vai fazer muito mais. Não, irmão, é o contrário. Diga assim, eu preciso perdoar. Amém? Oi, Lara. A pastora gritou tanto que eu acordei a Lara. Vamos lá, mais uma coisa. A pessoa pensa que o que os outros fizeram é aprovado. Se eu perdoo, aí assim, nossa, mas como você é bobo, olha o que ele fez, está tudo errado, e você perdoou. Perdoou.
Continua sendo errado. Continua sendo um pecado que ele tem que pedir perdão. Mas eu decidi perdoar. Amém, irmãos? O que você faz na sua vida é tudo certinho? E Deus não te perdoa? Então, às vezes nós pensamos assim, não, vai pensar que eu aprovo o que essa pessoa fez porque eu perdoei. Não, irmãos, eu perdoei porque eu não sou carnal, eu sou espiritual, amém? E Deus trabalha o resto, o serviço é de Deus. E nós vamos continuar orando por essa pessoa muitas vezes. Não pare de orar, perdoa, libera, mas não pense que isso vai fazer com que essa pessoa fique tranquila fazendo de novo. Diga assim, eu preciso perdoar. Amém? Para vocês não estarem gostando muito dessa conversa? Está difícil engolir? Abre a boca, engole. Tem goela para falar tanta besteira? Próxima coisa, você tem que deixar a pessoa entrar de volta em sua vida. Eu quero chegar nisso. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu vou perdoar. Eu já deixei a Laurita de fora. Perdão, amor. Já deixei a Laurita de fora. Eu não consigo mais andar com ela. Porque olha o que ela fez comigo. Então a gente às vezes acha assim que se perdoar tem que andar junto de novo. Não, irmão. Perdoar não é andar junto. Você pode andar junto se quiser. Mas se você não quiser, só perdoe. Só perdoe, já está de bom tamanho. Às vezes você fica pensando assim, nossa, ai, aquela pessoa fez isso comigo. Aí eu vou lá, vou perdoar, aí ele vai querer ficar andando junto comigo. Ele pode querer, mas se você não for andar junto, não vai andar junto. Continue com a sua posição de perdoar. Amém? Diga assim, perdoar. Não é andar junto. Amém, irmãos? Você não precisa ficar de bracinho dado de novo com essa pessoa. Só que você precisa ter uma atitude de perdão verdadeira. E não fazer de conta. Está entendendo? Só mais um? Você não vai se lembrar o que eles fizeram e isso vai acontecer novamente. Se eu perdoar, Deus perdoa e esquece. Eu também vou esquecer. Não, eu não vou esquecer. Mas aí depois, eles vão esquecer. As pessoas que estão em volta vão achar que essa pessoa é boa, vão agradar a ele. Eu não quero. Porque às vezes, irmãos, a pessoa faz alguma coisa conosco, nós queremos que todo mundo odeie a pessoa. E nós jogamos a fama da pessoa na lama. Porque nós temos uma necessidade incrível de conseguir aliados. Nós temos uma necessidade incrível que as outras pessoas pensem como nós. Vocês já perceberam quando uma pessoa faz alguma coisa com a gente tem vontade de contar? Por que vocês acham que a gente tem vontade de contar? Primeiro, porque nós somos fuxiqueiros. E segundo, que a gente quer conseguir aliados. A gente quer se sentir aceito. A gente quer ter outras pessoas pensando como nós. E quando eu perdoo, eu tenho que entender que a pessoa continua sendo a mesma pessoa. Se ela não quiser mudar, ela não vai mudar. Mas isso não é comigo, é com Deus. Amém? Diga assim, o Senhor defende a minha causa. Amém, irmãos? É isso que nós temos vivido na nossa vida, eu e o pastor, porque a gente não tem problema. Ninguém nunca nos ofendeu, porque nós somos bonzinhos demais, né? E as pessoas são muito boazinhas, nós não temos problema com isso. O que a gente faz? Filho, Deus te abençoe, vai. Eu tenho que entender que a pessoa vai ter que decidir se ela vai pedir perdão, se ela vai mudar, ou se ela vem pedir perdão e continua fazendo a mesma coisa de novo. É problema dela com Deus. E às vezes nós queremos aliados. Então, quando alguém te fizer algum mal, não saia contando. Não saia espalhando, denegrindo a imagem da pessoa. Isso não vai te fazer melhor. Isso não vai fazer com que o perdão venha. Isso não vai fazer com que as coisas mudem. A história já foi feita. O que muda a história é o poder de Deus na vida de uma pessoa. Amém, irmãos? Diga assim, perdoar não é esquecer. Amém? E eu quero me deter nisso agora. Eu acho muito interessante, porque nós já entendemos que fomos perdoados, justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Você entende isso? Isso é o principal. Agora nós precisamos entender. O que é, pastor, o sentimento depois que eu perdoo? Qual é o sentimento que vem depois que eu libero o perdão e que eu decido? O que Deus faz? Porque eu não estou sentindo. Irmão, você não precisa sentir.
O sentimento vem depois. Você precisa decidir. Mas a questão de esquecer, eu não esqueço. Eu me lembro perfeitamente das pessoas que me ofenderam. Eu me lembro perfeitamente de algumas palavras. Eu sou uma pessoa, vou contar para vocês uma coisa. Eu sou uma pessoa que eu tenho um problema. Eu acho que eu tenho. As pessoas me ofendem, eu fico brava, daí eu falo tudo que eu quero, eu rebento a boca do balão, falo com a pessoa, porque eu não tenho mania de ficar. Aí, sabe o que acontece? Passa o tempo, eu esqueço. Sabia? Outro dia perguntaram assim, pastora, por que tal pessoa saiu da igreja? O que aconteceu? O que ela fez? Eu falei assim, eu sei que ela fez isso e isso. Mas o que ela falou? Não sei. Eu não lembro mais. Eu não quero. Eu não preciso. E eu tenho uma questão. Então, às vezes, passa um tempo, eu vejo a pessoa e falo assim, qual o sentimento seu? Eu falei, nenhum. Tenho. E nós precisamos aprender isso, porque às vezes é uma pessoa que te ofendeu, você libera perdão e você fica com esse sentimento, remoendo. Não é perdão. Porque Deus trabalha o nosso sentimento quando nós decidimos perdoar. Amém? Deus trabalha. Nós não vamos esquecer, nós vamos lembrar do fato, mas nós não vamos ficar remoendo aqueles detalhes. Então, daí ele sentou, daí ele cruzou a perna, daí ele virou para cá, daí ele apontou o dedo para lá. Não, irmãos, não precisa. Mas eu não vou esquecer o que aconteceu. Mas eu vou me lembrar e não vai doer mais. Eu me lembro e não dói mais. Presta atenção, como uma cicatriz. Teve um machucado? Teve. Ficou a cicatriz? Ficou. Qual que é a diferença do machucado da cicatriz? O machucado dói. A cicatriz é porque já sarou, ficou só a marca. Então você vai se lembrar. Você não vai ter amnésia. Mas nós precisamos decidir perdoar. Amém, irmão? Diga assim, perdoar não é andar junto. Perdoar não é esquecer. Amém, irmãos? Diga comigo, perdoar não é liberar o outro para pecar de novo. Amém? São alguns pontos que nós precisamos ver. Pense na sua vida. Quem aqui já foi ofendido alguma vez? Levanta a mão. Todo mundo? Você nunca foi ofendida? Você levantou a mão. Achei que você não tinha levantado. Todos nós. Todos nós passamos perrengue, seja grande, médio, pequeno. Todos nós. Só que nós precisamos aprender a lidar com essas situações. A maneira como eu me comporto diante dessas situações, a maneira como eu lido com essas situações, é a diferença da minha vitória ou da minha derrota. Amém, irmãos? Diga assim, eu preciso aprender a perdoar. Sabia que é um exercício? Nós precisamos ser menos rancorosos, menos dodói. Já ouviram falar em crente de cristal? Cristal é uma coisa assim, quando eu casei, eu ganhei um jogo de cristal, que ele tinha não sei quantas peças, 200, 300 peças, um trem mais chique do mundo. Eu olhei e falei assim, gente, eu até para respirar eu faço barulho. Até para andar eu faço escândalo. Já pensou esse trem perto de mim? Ia quebrar na primeira semana. Eu falei, não, vamos trocar por outra coisa. O que não quebra? É inox. Troquei tudo por inox. E às vezes nós somos crentes de cristal. Não pode tocar em nós. Não pode olhar para nós. Nós somos pessoas que andamos como uma ferida viva. Sabe por quê, querido? Porque nós não decidimos mudar de vida. Nós continuamos aqui guardado aqui na manga algumas coisas que fizeram contra nós para usar na hora certa. Eu vou deixar essa cartinha na manga. Você já jogar baralho? Eu era craque no truco. Ô mulher triste. E como Deus muda a vida da gente, né, irmãos? Isso é muito bom. Eu fico muito feliz com Deus, porque eu era baralheira. E aí, guarda uma cartinha na manga para a hora do jogo que não tiver. Nós precisamos entender que isso não cabe mais ao servo de Deus. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Então, se tem alguém que você fala assim, não, mas eu perdoei, mas eu olho nele e me dá uma coisa ruim. Então, irmão, decida de novo. Fala, Deus,
Eu decido perdoar. Você não precisa morrer de amores. Você não precisa olhar e se apaixonar pela pessoa. Não. Mas você precisa olhar e não doer mais. Você precisa ver a pessoa e não doer mais. Enquanto está doendo, eu vou orando para que Deus trabalhe o meu sentimento. Amém? Então, como que funciona? Primeiro você vê. Quem que eu preciso perdoar? O que está me amarrando? O que está fazendo eu ser escravo? Essa pessoa, essa situação. Eu tenho uma lista. A primeira vez que eu fiz isso, irmãos, minha lista foi tão grande que eu falei, gente, eu sou uma pessoa que não vale nada mesmo. Ô bicho à toa. Porque é muita coisa. E eu fui pondo, pedindo para Deus trazer minha memória. E fui pondo. E aí eu comecei a declarar o nome de cada pessoa. Senhor, eu decido perdoar essa pessoa. Senhor, eu decido diante da tua presença perdoar essa pessoa. Eu tomo a decisão hoje, com base na tua palavra, em perdoar essa pessoa, essa situação. E eu fui fazendo isso. Aí você vai falar, e daí? Você começou a amar todas elas com amor profundo? Não, irmãos, tem uns que eu não amo até hoje. Mas o amor do Senhor tem que vir no nosso coração, amém? Nós vamos amar, decidir perdoar, mas o amor é Deus que vai colocando. O sentimento é Deus que vai trabalhando. Mas eu faço uma coisa quando eu decido assim. Eu libero no mundo espiritual. Eu não sou mais escravo daquela falta de perdão. Eu não sou mais escravo daquela situação. E muitas vezes nós vivemos escravos. E olha aqui que interessante. Essa dívida, porque foi perdoado. O homem não falou para ele, filho, você me paga quando você puder. Não, eu perdoo a sua dívida de 2 bilhões de dólares. Eu perdoo, você não precisa me pagar mais. Olha que coisa. E é isso que Deus fez. Era uma dívida impagável. E Ele fez isso por nós. Eu te libero da dívida. Aí vai o indecente que foi perdoado. Olha como nós somos indecentes. Nós somos esse indecente aqui. Sabia? Esse indecente aqui foi perdoado, uma dívida impagável. Aí ele vai, o irmão torce o nariz para ele, que é o $1.000, e ele já... não posso mais olhar para essa pessoa. E acaba com a reputação da pessoa. Irmãos, nós precisamos criar vergonha na cara. Nós precisamos entender o que Deus fez por nós. Amém? Quem aqui já aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Amém. Então, filho, Deus fez por você. Deus fez por você uma dívida impagável. Nada poderia quitar essa dívida. E Ele derramou sangue por você, para que essa dívida fosse quitada. E aí vem o irmão, faz uma coisinha para você, não te paga, fica devendo para você, te ofende, fala mal de você e você fica sabendo. Você vira e fala assim, lá, viu? Viu o que ele fez? Essa pessoa é assim, 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 eu saio contando. Ai, Gi, você sabia? Ai, Márcia, ai, Luiz, ai. E nós fazemos isso. O que esse homem fez? O indecente. O indecente foi e jogou ele na prisão, para ser judiado. E falou, você tem que me pagar. E quantas vezes, queridos, nós fazemos isso com as pessoas? Quantas vezes por dia, muitas vezes, nós fazemos isso com as pessoas? Da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, da igreja, pessoas que nós nos relacionamos. Nós fazemos isso. E nessa noite, nós vamos decidir perdoar. Ah, pastor, eu não quero de jeito nenhum. Então tá bom. Então eu quero te avisar. Você vai ser escravo, torturado, atormentado e preso. Agora, se você decidir, você vai ser livre no Senhor. Então se você for um pouquinho inteligente, você vai decidir. Não, mas o que eu tenho que fazer? Decidir, irmão. Entender o propósito dessa palavra e decidir. Quebrar essa fortaleza. Quantas vezes você está ficando frio com as pessoas? Você não consegue se preocupar mais com as pessoas, por quê? Porque não perdoa. Quantas vezes você está ficando oprimido, com depressão, com síndrome do pânico? Porque não perdoa as pessoas. Porque não consegue liberar perdão.
Então, nessa noite, nós vamos rever os nossos conceitos. Abre de novo em Mateus 18 lá, para que a gente possa encerrar. O pessoal pode subir, nós vamos orar. Como que começa, que eu peguei esse versículo 21 aqui? Pedro perguntando ao Senhor. Então Pedro, aproximando-se, o verso 21, lhe perguntou, Senhor, 18, 21, Mateus, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Quando Pedro fez essa pergunta para Jesus, ele estava querendo ser muito espiritual. Eu acredito. Porque vontade de perdoar, não dá vontade de perdoar uma pessoa nem uma vez. Ainda mais se ela aprontar com você 7 vezes. Ele estava achando que ele estava na vantagem. Aí o que o Senhor fala para ele? Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Irmãos, é isso. Mas, pastora, se eu continuar perdoando, eu sou trouxa. Não, você não é trouxa, você é esperto. Porque você vai continuar sendo livre. Você não precisa ficar lambendo a pessoa. Perdoar não é lamber. Então agora tem que andar juntinho. Não. Eu sou esperto. Porque eu quero ser livre. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Você está com a cara que dá até medo. E depois aqui fala, olha que interessante isso aqui. 24. E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar. Irmão, você teria condições de pagar pelo seu pecado? Você teria condições de derramar um sangue que não fosse de homem para pagar o seu pecado? Porque homem nenhum poderia. E foi isso que aconteceu aqui. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou. Ele se humilhou. Ele pediu. E o Senhor perdoou. E olha que triste no 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. O que você tem cobrado das pessoas? Como você tem tratado as pessoas que te ofenderam? Às vezes nem te ofendeu e você já trata mal. Ou julga as pessoas, critica. Nessa noite nós precisamos entender essa palavra que fala que se nós perdoarmos aos homens as suas ofensas, o Senhor nos perdoará. Se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, o Senhor não nos perdoará. Se você quer ser um condenado ao inferno pela eternidade, não perdoe mesmo. Agora, se você quer ser perdoado, ir para o céu, irmão, perdoa. Compensa. A pessoa pode não merecer, mas nós precisamos fazer isso. Dia após dia. Todo momento. Para que haja cura, para que haja libertação, para que haja o mover de Deus nas nossas vidas. Amém? Então eu gostaria que você que decidiu nessa noite, que quer perdoar, nós vamos falar para o Senhor, mas fique de pé, o restante pode ficar sentado. Fique de pé só quem decidiu. Que essa palavra tocou no seu coração. É decisão. Eu tomei a decisão de perdoar. E o Senhor vai trabalhar no meu coração. Vai trabalhar nas minhas emoções. Vai trabalhar nos meus sentimentos. Agora, no momento que nós liberarmos a pessoa em perdão, automaticamente nós somos libertos. Nós somos liberados. E nós somos abençoados. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar nas tuas...